A Casa da Cultura foi protagonista de uma série documental da Estúdio, que mostrou a história que o edifício tem e sua relação com o povo veranense. A localidade, neste momento, encontra-se sobre reformas. E para falar, então, sobre esses trabalhos, conversamos com a secretária de Turismo e Cultura, Diana Alessio, e a arquiteta responsável pela obra, Joana Perufo, aqui diretamente da sacada da Casa da Cultura, para entendermos um pouco como está a situação da obra. Bom, Diana, vou começar te pedindo sobre como foi esse processo até chegarmos aqui, desenvolver todos esses trabalhos. Boa tarde. Boa tarde, Michele, boa tarde a todos que nos assistem. Então, as necessidades de reformas, que deveriam estar acontecendo que estão acontecendo na Casa da Cultura são antigas. A gente tem isso bem presente, que a Casa da Cultura precisava passar por algumas melhorias. E mediante essas necessidades, então, a Prefeitura de Veranópolis, através da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou um projeto, criou um projeto e encaminhou ao Ministério do Turismo, solicitando então esses recursos para que fossem atendidos para as melhorias, A gente teve então uma emenda parlamentar do deputado Mauro Pereira, que foi indicação dele foram na época 330 mil reais que foram destinados, através desses recursos do Ministério do Turismo para então acontecer a reforma da casa. E Joana, qual é a ideia desse projeto? Qual é o conceito dessa obra? Boa tarde. Boa tarde. Esse projeto então ele foi pensado para suprir algumas necessidades, por exemplo, estruturais, especialmente estruturais, e também estéticas. As estruturais seriam basicamente, então, a adequação ao PPCI, a inserção de saídas de emergência, todos os equipamentos que estão no plano de prevenção contra incêndio, e também alguns reforços estruturais, especialmente no palco e no mezanino, que estava descolando da estrutura do prédio. Então, essas intervenções foram feitas, E toda a parte de madeira também da Casa da Cultura, pisos, esquadrias, escadas, todas essas peças de madeira que estavam danificadas, a gente refez, Claro, sempre tentando manter a originalidade da casa, então todos os desenhos dos tetos em espinha de peixe, que é uma característica que tem bem forte na casa, tanto nos pisos como nos forros, a gente manteve. Então, a gente fez uma reforma bem grande na parte dos camarins também, que era um espaço que estava bem degradado, tinha muita madeira podre, enfim, não estava funcional, para atender aos espetáculos que vão ser feitos agora aqui na casa. Então, a grande vontade do prefeito sempre foi trazer de volta, essa memória da Casa da Cultura e também a possibilidade da gente utilizar principalmente o palco, Então, foi o grande desafio aqui, na verdade, era deixar o palco pronto para que fosse utilizado novamente, porque ele ficou interditado muito tempo, em função da falta de acessibilidade, da falta dos equipamentos, enfim, para prevenção de incêndio, E também essas questões estruturais. Então, a gente está fazendo uma reforma estrutural, mas também estética, porque a gente tem feito intervenções como pinturas, reparos nas alvenarias, as fachadas, toda a parte da iluminação também vai ser feita nova, porque estava bastante danificada. Então, tem essas intervenções. Depois a Diana pode comentar também, existe uma ideia de fazer um programa museológico aqui, um projeto de museologia, para que a casa atenda de forma correta e também assim, é interessante, as demandas de museu, E temos a ideia também de reativar um café aqui, Mas isso é uma ideia ainda, nós vamos deixar a casa ficar pronta, essa reforma finalizar, para depois vir com essas intervenções mais adiante. E Joana, o que falta para ficar pronto agora em questões mais pragmáticas mesmo, de obra? O que falta para nós termos a Casa da Cultura pronta? Faltam algumas estruturas uma escadaria de saída de emergência na lateral da casa, uma estrutura metálica.
e alguns reparos, né, finalizações assim como algumas esquadrias e também a parte de pisos e limpeza, né, em geral. A gente restaurou bastante coisas, bastante pisos em ladrilho hidráulico, todos os pisos de madeira foram restaurados e agora falta finalizar, né, fazer esses acabamentos. Então estamos na reta final da obra. E Diana, então falando de prazos, para quando você acredita que a obra, enfim, poderá ficar pronta? E também o pós-obra, né? Quando a casa estiver funcionando, mais ou menos já há projetos, ideias, como vai funcionar? Então, esse recurso que veio, como a gente falou, né, dessa emenda parlamentar, ela não contempla todas as melhorias que são necessárias, né? Então, a prefeitura agora vai estar encaminhando nessa semana mais algumas reformas que a gente precisa fazer para que a casa realmente, né, esteja disponível à comunidade. Então, nós estamos encaminhando agora com recursos próprios da secretaria e eu acredito que com essas melhorias que nós estamos fazendo, com esse plano museológico, né, que é um projeto para melhorar e para qualificar melhor o atendimento da comunidade e dos turistas que visitam o nosso museu, acredito que para o final do ano estará tudo pronto, tanto a parte do museu, né, como a parte do Salão Nobre, que também estará à disposição para a comunidade. Como agora nós estamos, né, passando por esse momento em que aglomerações não são possíveis, então a gente está com esse tempo também, né? Não temos como fazer agora ou realizar qualquer tipo de evento nesses próximos meses. Então a gente acredita que assim que for liberado, assim que for possível, que as pessoas possam ser recebidas em espaços, né, fechados ou que não seja com a sua capacidade total, a Casa da Cultura vai estar disponível para o final do ano. E uma das expectativas é que a Secretaria de Turismo e Cultura também se desloque da Casa Sareta e venha então agora para a Casa da Cultura, para então poder desenvolver todas as outras atividades, né, juntamente com a Casa da Cultura, com o museu e com o Salão Nobre. Muito obrigada, então, Diana, Joana, pela atenção, um ótimo trabalho para vocês e obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada, a gente que agradece e a gente tem o maior prazer de devolver à comunidade veranense um espaço, né, que faz parte da nossa história, que fez parte da minha infância e da minha adolescência também. Com imagens e reportagem de Michele Pertile para Rádio Estúdio e Estúdio TV.